Fala rapaziada, rubro-negra que curte o canal Fla Geração 80. E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom galera, hoje a reação vai ser minha mesmo. Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês e falar de alguns assuntos do nosso Mengão. E talvez você, assim como eu, ficou revoltado com a derrota do nosso time, né, contra o Fluminense. Jogamos ali contra o Fluminense e perdemos vergonhosamente. Muitos vão dizer que é porque choveu, por causa disso, por causa daquilo, mas não, galera. A gente tem um elenco muito bom, mas infelizmente a diretoria do Flamengo, não sei se você pensa assim como eu. Se você pensa assim, já deixa aí nos comentários, fala pra mim o que você pensa. Hoje eu vou gravar aqui mesmo no meu sofá. Tô me recuperando ainda. Me acidentei tem uns 2 meses atrás, quebrei minha clavícula, minhas costelas, mas estou por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já chega já metendo o dedão, né, no botão inscreva-se. Se está aparecendo aí inscreva-se, é porque você ainda não é inscrito. Eu gostaria que você, se pudesse, já clicasse aí e se inscrevesse, deixasse seu like. E hoje nós vamos trocar uma resenha aqui, falar de alguns assuntos, como eu já disse. Porque assim, galera, perder é normal, né? Todo mundo uma hora vai perder. Mas perder da maneira vergonhosa que o Flamengo perdeu, com um elenco que tem sentado no banco, com jogadores que poderiam fazer a diferença e que muitas vezes o Flamengo insiste em querer poupar, né? Um elenco que nem o Flamengo não era para estar escolhendo um determinado campeonato para ganhar, era para competir, para ganhar tudo. Muitos vão dizer aí, talvez, né, vocês também, alguns de vocês acham que o Carioca não vale nada. Mas imagina para um time que foi campeão de praticamente tudo ano passado, que foi para o Mundial, que jogou com grandes equipes, ser rebaixado no Campeonato Carioca. Imagina aí a vergonha que não é, e que não vai ser os adversários tirando onda, porque vocês sabem que os antes, né, eles vivem mais de torcer contra o Flamengo do que às vezes torcer pelo próprio time. Aqui eu preciso dessa vitória de você. Que já pensou, vocês já cogitaram essa hipótese de ser maligno, ser rebaixado no Campeonato Carioca? Meu Deus, mano, é piada pro resto da vida, pra todos os rivais. Hoje todos os rivais estão com você, eu tenho certeza absoluta, Fernandinho Diniz. O Flamengo dá engajamento para todo mundo. E aí o Felipe Luiz insiste em alguns jogadores e ele defende nas coletivas, vai morrer abraçado, parece, né, com aquele Emerson Royal. Pra mim é um jogador muito ruim. Se já foi bom, foi em um determinado tempo, porque hoje ele não chegou bem, não está bem. Fez um jogo mais ou menos contra o Vasco, mas não tem condição de você competir com o Emerson Royal na lateral. É lento, atrasa o jogo, joga mais para trás do que para frente, mata a jogada. Samuel Lino tem feito a mesma coisa, a jogada chega no Samuel Lino, morre. O cara chegou no primeiro jogo, deu a impressão que ia ser uma grande contratação. Foi um jogador muito caro e não tem entregado o que realmente tem que entregar no Flamengo. Tá atrasando o Flamengo. Felipe Luiz tem o Everton Cebolinha, que mesmo voltando de uma lesão grave, tem jogado melhor do que o Samuel Lino, que não tem lesão nenhuma e que foi caríssimo pro Flamengo, né? Então o Flamengo tem ali Varela, o Flamengo tem vários jogadores ali, tem Ayrton Lucas. Aí o Flamengo vai e coloca quem? Coloca o Emerson Royal, lento, sem visão de jogo, jogando para trás, sem habilidade. É um jogador desengonçado, na minha opinião. Eu não sei como é que um cara desse aí conseguiu chegar na Europa, né? E aí, infelizmente, a gente está sofrendo, está correndo um risco agora de ser rebaixado. Imagina o Flamengo ter que competir para não ser rebaixado, dependendo do resultado de times que nem na primeira divisão estão. Aí toma 2 gols do Fluminense de maneira vergonhosa, uma zaga confusa, né? Deixa o Kennedy, que estava morto, o Flamengo ressuscitou o John Kennedy. Aquele jogador estava praticamente sem ação no Fluminense, há muito tempo não jogava bem. Ontem o cara apareceu, fez o gol. E o Flamengo vai lá e perde de maneira vexatória para o Fluminense e fica numa situação delicada. E se a gente vai começar o ano
com essa conversa de que tá poupando, que é isso, que é aquilo outro. Tá parecendo em alguns anos anteriores, onde o cara, não, a nossa prioridade é campeonato tal. Aí vai lá e perde. Aí não, agora a prioridade é Libertadores. E aí vai lá e perde. Então a prioridade tem que ser tudo. O Flamengo tem dinheiro e tem elenco para fazer 2 times. 2. Um para jogar o Campeonato Carioca e um para jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas não tem jogado como tem que jogar, começou mal, isso me preocupa. Talvez a pessoa diga, foi só uma derrota. Não foi só uma derrota. O Sub-20 muito mal. Muitos vão dizer que é time de garoto, mas não é bem assim que funciona. O Flamengo podia ter colocado jogadores que não estão em ascensão, mas que jogam bem, que são bons, como o Michael, que na minha opinião o Michael não era nem para ser vendido, né? Talvez as pessoas digam, o Michael não tá jogando tão bem, mas porque o cara não tem oportunidade. Foi comprado, o Michael foi comprado, tem um salário altíssimo e o Michael não joga. Agora vão vender o Michael, já praticamente deram de graça o Wallace Jan. Então a gente precisa acordar ligeiro para a gente não começar a passar vexame e correr o risco de não ganhar as coisas que tem que ganhar. Queira Deus que o Flamengo não seja rebaixado e ter que passar a vergonha de jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca, né? Não pode estar poupando jogador. Esses caras ganham milhões, tem que jogar. Tem que jogar, tem time suficiente para colocar jogadores bons. Não quero colocar o Arrascaeta. Coloca os jogadores que podem jogar para dar o resultado. Mas jogar da forma que está jogando, galera, não tem condições. A gente perdeu feio. Foi um vexame, na minha opinião. E se não tomar uma postura, Felipe Luiz, toda vez do mesmo jeito. Pegando jogador que está jogando mal, colocando debaixo do braço, dizendo que tem a confiança do técnico, isso, que aquilo outro. E deixando jogadores que no meu ver, são jogadores que tinham muito futuro no Flamengo e ir embora a preço de banana, porque ele não consegue enxergar o futebol dessas pessoas. E consegue enxergar futebol em cara que nem o Emerson Royal, que não joga porra nenhuma. Então, galera, você que é torcedor do Mengão, que nem eu, que tá revoltado com essa derrota vexatória, porque o problema não é perder, como eu falei. Perder de 1 hora, o Flamengo vai perder de novo, porque o Flamengo não é invencível. Mas dá moral pro adversário, que nem eu vi o Flazoeiro falando, e outros, né, influenciador da mídia e flamenguista falando. O problema é dar moral, é dar munição pros adversários, pros rivais, para eles estar tirando onda com a nossa cara e achando que são os bichão porque ganharam um jogo do Campeonato Carioca. Não pode. Toda vez que o Flamengo joga com o Fluminense, o Flamengo tem tido dificuldade, mesmo às vezes que ganhou. Não pode dar essa moral pro Fluminense. Entendeu? O Flamengo tem que botar os rivais onde eles merecem, atrás deles. Para trás. Sempre tá adiante desses rivais, deixando eles no chinelo, que é para que fique bem claro que realmente o Flamengo é e sempre será o melhor time do Rio. Então, para você que curte aí o nosso canal, né, isso aqui foi mais a nossa resenha hoje foi mais um desabafo. Vamos torcer, né, também que essa novela do Paquetá acabe, o Paquetá chegue logo para ajudar o Flamengo e que o Flamengo consiga comprar o restante dos reforços que faltam, porque tá precisando. Emerson Royal, para mim, disse que ele tinha recebido uma proposta. Tomara que o Flamengo venda ele. Tomara. Samuel Lino, se não melhorar, vende de novo, manda embora pro Real Madrid, manda para onde for, mas tira do Flamengo, porque se não dá resultado, não serve pro Flamengo. O Flamengo tá num patamar que ele tem que ter jogador produtivo. O Flamengo tem que ter jogador que define, né, que faz o negócio acontecer. Agora manter jogador pereba no Flamengo não dá certo não. Jogador perna de pau que ganha milhões só para ficar sentado no banco ou quando entra não joga nada, então não serve pra gente. Então, galera, esse foi nosso vídeo de hoje, essa é a minha opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários, fala aí pra mim o que é que você pensa, né? Mais uma vez eu lhe peço, não custa nada pra você. A gente está tentando bater os 500 inscritos. Estamos aí correndo para ver se a gente consegue monetizar nosso canal. Você que é da nação, você que não é, seja bem-vindo também. Você que é secador, que está aqui só para secar e tirar uma ondinha, você também é bem-vindo. Já se inscreve aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pro Negro aí.